Ele está online, mas está off. Então, gente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso concerto de poesia de maio. Esse concerto, agora eu vou falar para quem veio pela primeira vez, né? Ele acontece todo último sábado do mês, das 15 às 16h30. Tá? Ele tem um horário, né? Mas é um horário mais ou menos, né? Combinado, né? Fixo, né? E a ideia é um concerto que existe há muitos anos no IEL. Ele era presencial, né? Ele tem mais de 15 anos. Né? Ele era um concerto presencial e agora o IEL está totalmente online, né? Todos os cursos e tudo, então nós estamos oferecendo ele online. Né? Então, é uma tradição. A ideia inicial do concerto é sempre que a gente possa conhecer de mais perto os poetas, né? É que a gente possa conhecer a poesia, num certo modo, assim, textos, os textos mais representativos digamos, da obra do poeta, tá? E por isso que a gente chama concerto. Então, não é alguma coisa assim, tipo, bateu, valeu. Ele é mais lento por conta disso, porque a ideia é conhecer com um pouco mais de profundidade, tá? O texto, e vocês poderem ter contato com o poema e até depois, e com esse contato, divulgar melhor, divulgar com mais densidade, um pouco mais de densidade, porque às vezes se reúnem 10 poetas, cada um fala um poema e você acaba não conseguindo distinguir as vozes de cada um, né? Então, por isso que chama concerto, às vezes com às vezes com uma dupla, e aí a gente vai mapeando, eu e o Nuno é o nosso parceiro, o Nuno Hall. A Malar Bargens é a nossa parceira, já tem 4 anos, já, 4 anos, hein, Nuno? Diga aí. Pois 4 anos já? Não, Né? 3 anos, 3 anos. 3 anos, né? Já parece faz tanto tempo, né? Então, aqui, assim, a gente vai, então, tentando, né, que a poesia e os poetas sejam mais ouvidos e com mais, assim, vagar do que naquela coisa, assim, de muita gente, né? Porque os poetas são diferentes, né? Cada um tem sua voz, cada um tem sua forma de se expressar, né? E quem dirige esse trabalho sempre é o Nuno. Ele é que anima as massas e eu vou dando os pitacos, tá, gente? Assim, tá? Eu entro para dar uns pitacos, tá? Então, vou passar a palavra para ele e vamos embora. Podemos começar? Vamos Bom, embora. eu peço desculpas aí, eu tive uns problemas técnicos aqui, eu tô na roça. E aqui na roça eu não contava com um pequenino problema técnico de sinal aqui, teve uma instabilidade, mas agora está resolvida. Bom, boa tarde, gente, boa tarde, pessoal, uma alegria ter vocês aqui. Todo concerto, para mim, tem um traço afetivo e esse não é diferente, né? A poesia, para mim, ela tem sempre uma ligação direta com o sentimento, com a sensibilidade, apesar de eu considerar a poesia um ato de pensamento, né? Mas é um ato de pensamento que conecta com outras matrizes nossas, né? Enfim, e aqui hoje eu tenho 2 pessoas muito queridas, 2 poetas, né? Muito queridos. A Bruna, a gente se conheceu quando, Bruna? Foi 2005, 2004, sei lá. Eu nem lembro, faz tempo. Pois Era é. na época do Orkut, né? Estava falando com Nós Suzana. conhecemos no Orkut, Na época de Orkut. umas ideias no Orkut, né? Nossa. A Bruna acho que tinha 18 ou 19 anos, por aí, né? Por aí. Se você tinha isso, Se eu tinha isso, tem 20 anos já. Eu estou com 38.
Eu estava com 21 na época. A gente estava na mesma idade ali, na Batia, assim. Exatamente. E aí vim acompanhando o trabalho da Bruna ao longo desse tempo, né? E a maneira como ela foi construindo a voz poética dela, e até que essa voz já bem constituída, houve o lançamento do livro chamado Não, né, pela editora Patois, que eu também tive a felicidade e a oportunidade de estar presente, comparecer, e um livro muito potente, né? E agora você está para lançar, você participou daquela antologia As 29 Poetas Hoje, né, da Heloísa Buarque de Holanda, você é uma das 29 poetas com muito merecimento, e você está para lançar o livro Ninguém Quis Ver, se não me engano, é pela Companhia das Letras, é isso? Já está aí, que lindo, eu não tive acesso ainda. O meu já chegou. O que acontece? Ele está sendo vendido só pela internet, né? Porque está no pré-lançamento. Em breve vai chegar nas livrarias, mas acabou que a distribuição foi um pouco antes do que a gente esperava. Então, quem comprou pela internet já está recebendo. Então, eu estou lançando, gente, fazer um merchanzinho. Ninguém Quis Ver. Você falou da Heloísa, tem a orelha da Elo, né? Uhum. E é isso, é um livro, eu estava até comentando, pequenininho, que tem um caráter assim bem de memória, né, bem biográfico, mas que tem a pegada da Bruna, né, aquela coisa meio pesada e tudo mais, meio pesadinho, né, para quem conhece assim um pouco do que eu escrevo. É muito diferente de quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito lenta, falo baixinho, assim, mas a minha escrita é um pouco hardcore, um pouco. Mas é isso, falando do livro, né? Estou lançando aí, o Ninguém Quis Ver. E é isso. Na Amazon. Pela Companhia das Letras, na Amazon dá para comprar, no site da companhia dá para comprar. E assim, eu acho que antes do que o previsto, porque estava previsto o lançamento não presencial, né? Quando vai para as livrarias. No dia 6 de junho, mas eu acho que antes disso já vai estar nas livrarias. E aí, no dia 17 de junho, é informação ainda confidencial, a gente vai ter o lançamento presencial na Travessa de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Nuno, por favor, vá. Suzana, por favor, e quem estiver no Rio de Janeiro, quero muito ver vocês lá. Vai ser um momento dia mesmo? 17 de junho, agora, próximo mês. Ai, na Travessa, aí pertinho da vou área estar de aqui. vocês. Não Vai para o meu acredito. Google Agenda. Já coloca na agenda. Eu vou estar no Piauí. Nossa, Piauí, mais legal. né? Um festival lá de poesia, Terra de maravilhosa arte da também. palavra. Demais, Eu nunca fui, mas... Bom, e o Alex é um poeta que eu descobri há não muito tempo, né, Alex? Faz menos de 15 anos. Oi? Não tem não. Eu te conheço há uns 3 anos, eu acho. Sim, Assim, a sim. sua poesia, né? Depois conheci você, foi através da Clarice Macedo. Clarissa, sim. Clarissa Macedo, eu tomei um pouquinho de cerveja e às vezes nubla alguma sílaba. A Clarissa é uma poeta maravilhosa também, ela me apresentou sua poesia, ela me falou de você, eu fui correr atrás, fui ver e foi uma descoberta assim também esfuziante. Eu sou também absolutamente fã do seu trabalho. O Alex ele tem uma particularidade de processo que ele domina, não assim. O trabalho dele investe tanto nos versos livres, mas sempre com muito ritmo, né? Muita pegada. Tem moralidade que atravessa a sua poesia. E ele trabalha também de uma forma muito criativa e muito contemporânea com as formas fixas. Assim, notadamente sonetos, né? Você tem um livro dele chamado Contra Sonetos, né? Contra Sonetos Catados e Via Vândala. Tem coisas assim que eu considero impressionantes aqui do ponto de vista da forma e do conteúdo. Tem o Transformação, né? Também também aqui você também trabalha com alguma coisa de forma fixa, e Assim na Terra como no Selfie, né?
E agora você tem o Minha Terra Tem Ladeiras, né? Que ainda está para chegar, isso ainda não tenho. Tem também o No Meu Corpo Canto, que Esse eu foi não tenho. antes do... Esse eu não tenho. Puxa, eu tenho que correr atrás, então. Eu tenho mania de ter. Bom, então é isso, gente. Vamos começar efetivamente. Eu queria que vocês, assim, nessa ordem, Bruna e Alex, né, falassem um pouco da aproximação de vocês com a poesia. Como é que se deu essa aproximação? Como é que foi como é que vocês entraram nesse universo e começaram a escrever e a produzir, enfim, e por que abordagem? E após cada um falar, vocês falem 3 poemas. A estratégia aqui é essa: a gente faz uma pergunta e, no fim da resposta, 3 poemas, e assim vamos em frente. Eu nunca pensei em escrever, sabe? Eu, assim, sempre falo que quando era criança eu não tinha livro em casa, né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Tinha só a Bíblia, né? Porque minha mãe era evangélica, família evangélica e tal. E minha avó era lavadeira, né? Como eu digo no livro várias vezes e tal. Minha mãe é camelô, e a gente não tinha essa coisa da leitura em casa, assim, não tinha ninguém que... E eu acho que eu lia de uma outra forma, né? Eu lia observando as coisas, que é também, né? Apreender a poesia, né? Essa coisa que está ali no nosso convívio. E, em algum momento, eu quis entrar na universidade, mas eu não sabia que curso fazer. E aí eu entrei assim no site, né? Naquela época não tinha Enem e tal, a gente já ia no site da universidade para fazer inscrição e tinha que escolher o curso. E eu falei, eu vou fechar o olho, vou ficar mexendo no drop-down, onde bater, onde parar, eu vou fazer curso para isso aí. Só que letras, né, tem várias opções, letras espanhol, letras não sei o que, letras não sei o que, então é maior. E aí só tinha como cair em letras praticamente, né, porque tem um troço desse tamanho. E aí eu fiz letras, entrei na faculdade e tudo mais, então assim, com 20 anos, 20 anos, 19, 20 anos, quando a gente se conheceu, foi exatamente quando eu comecei a ler. Eu comecei com a cidade, assim, estou com 38, eu tenho 18 anos de leitura. E aí né, a gente vai pegando o ritmo da coisa e tal. E aí eu comecei a me arriscar, fazer umas coisinhas, mas eu não queria ir por esse caminho. Foi a época do boom dos blogs, acho que o Nuno lembra bem dessa época, foi a época que a gente se conheceu. Eu fiz um blog para colocar, assim, coisas mais circunstanciais, falar qualquer coisa, sabe? Expurgar mesmo. Eu estava na graduação e eu trabalhava, estava muito cansada. Eu acho que o blog foi um espaço para a gente trocar, né? Tinha aquela coisa de ser meio diário, então era bacana, mas ao mesmo tempo você não se mostrava como você se mostra hoje nas redes sociais, então podia criar nomes e tudo mais, era divertido. E aí eu entrei nessa de blog, comecei a conhecer gente, foi a partir do blog que tudo aconteceu. Alguém falou assim, eu acho que você escreve legal, aí me colocaram em revista eletrônica, eu entrei na Malar Margens, né? Foi da primeira leva e tal. E foi assim, cara, foi muito não premeditado, entendeu? Não sonhei com isso, não fui atrás disso, foi acontecendo de uma forma que quando eu vi estava aqui, assim. Loucura isso. E é isso, eu continuo. Eu tinha outras expectativas, tipo, fazer um doutorado, dar aula, mas aí as coisas foram mudando. Eu era professora e depois deixei de ser, e pá. E eu queria fazer medicina quando era mais nova, era louca para ser médica, mas não tinha condições de passar para uma faculdade de medicina. E aí eu acho que a poesia foi acontecendo nos intervalos e, de repente, ela tomou uma proporção, uma dimensão assim, que virou a minha vida. Não que virou no sentido de verter, virou, tipo, se transformou mesmo no que eu sou hoje, né? Vivo em função da poesia, a gente meio que se confunde ali, né? O que é o quê? Eu acho que eu não respondi nada, eu só...
Viajei, mas é para ler, né? É para ler poema. Respondeu, e agora você fala 3 poemas para gente. Tá, eu posso falar só 2, porque esse meu livro é muito curtinho. Aí, se eu ler 15, vai, tipo, ler 1/3 não, metade do livro, praticamente. Mas eu leio devagar. Pode falar Ninguém vai 2 livros, comprar, por cara. cada Ninguém vai... livro, né? Isso. Eu tô sem o não. E lê Não, acabou. lê dos outros livros, do outro livro também, Bruna. Então, eu tô sem ele. Eu tô sem ele. Esse livro. Tá, Eu entendemos. perdi todos os... Eu perdi não, assim. Eu fui dando e tal. Quando eu vi, eu não tinha nem o meu exemplar. Eu não guardei. Aí, assim, as pessoas têm, mas eu não. Mas, enfim. Eu vou ler 2 poemas de urubu. Não sei por quê. Separei 2 de urubu. Intuição. Sentei perto dos urubus. O homem que passava disse: tenho nojo de você. Expliquei a ele que os urubus procuram na carcaça as partes moles e quentes. Ele deu as costas xingando e sacudindo as mãos. Olhei para os urubus. Eles também me olharam, complacentes com aqueles olhos sem branco. O homem, o seu corpo inquieto, era como o animal que esperneia antes de morrer. Sabíamos, no entanto, que ele não morreria, que ele estava mais vivo que nós, que não temos mãos, nem pedras nas mãos, para atirar em quem nos causa repulsa. Apenas alguma intuição de encontrar partes moles e quentes. Esse é um. O outro se chama Relações Públicas. 1. O urubu-rei é sociável e frequenta a carniça com seus pares, porque sabe que jamais será confundido com outras espécies de urubus. Além da aparência inegociável, o urubu-rei é diferenciado pela força do seu bico, capaz de rasgar o couro de um boi, de um cavalo ou até mesmo de um bacalhau. E por isso tem o privilégio de comer sempre primeiro. Quando ele encontra a carcaça, outras aves necrófagas o seguem. Quando outras aves encontram o alimento, elas abrem passagem para o rei e aguardam os restos. 2. Em terra de urubu-rei, quem não briga, bica o osso. São esses 2 que eu escolhi aqui de início. É um pouco assim, né? A minha escrita vai para um lado do biográfico, do que eu vejo, como eu moro num lugar com bastante urubu, mas também bastante terreno baldio, com lixo jogado e tal. Acaba aparecendo, né, essas imagens, acabam... Tá ali, inevitavelmente, né? Tá em mim, tá ali, tá no entorno. E a poesia é um pouco isso também. A poesia é o olhar, né? A poeta tem um olhar sobre a realidade que é um recorte diferente, né? Um olhar Eu acho que a poesia já está pronta, né? é extrair. Não sei se você pensa assim, a gente não faz nada. A poesia está pronta, a gente só pega ali um pedaço disso, um pedaço daquilo, junta, né? E depois que também vai para um livro, ou para qualquer outro suporte, já não é Isso é. nosso. Eu acho que antes de publicar dá até aquela tensãozinha, assim, mas o que as pessoas vão achar? Mas depois que você publica, já não tem mais aquela coisa meu, né? Tipo, aí tá para o mundo pensar o que quiser sobre ele, né? É apropriado por todo mundo, é isso aí, ou por quem lê, né? Enfim. Eu achei maravilhosa, Bruna. Obrigada. Fazer poesia de urubu é uma coisa incrível. Eu estou espantadíssima e vou comprar seu livro. Mas ele incrível, não tem só urubu, parabéns. não, tá? Na claro verdade, só tem esses 2 de urubu. Não, é que eu já li alguma coisa na internet das suas poesias, e essa coisa autobiográfica, essa coisa do olhar, tem uma sensibilidade incrível. Obrigada. Parabéns, muito bom. É um veio que você curte muito, né, Marlene? Eu conheço um pouco também, é um veio que você curte muito, né? Curto muito. Alex, vamos lá. Agora é você, sua vez.
Por favor. Vamos lá. Primeiro eu tenho que falar que eu estou muito impactado. Eu li algumas coisas de Bruna, conheço Bruna, mas não li livro inteiro de Bruna e não sabia, não conhecia esses dois poemas, mas especialmente Intuição, né? Estou muito impactado, mas vou tentar disfarçar o impacto e começar agradecendo a alegria de estar aqui, né? Essa honra, a alegria e honra de estar entre poetas que a gente admira e respeita, e pessoas queridas. Mais de uma vez já mencionei, nem sempre isso é possível. Poesia não é só coisa de gente fofa, né? Como qualquer atividade humana, ela traz o que tem de bom e ruim no ser humano, e essa história de que vamos fazer poesia, eles odeiam poesia, mentira, os escrotos também gostam de poesia, e muitos escrevem, publicam, e editam, e mandam, alguns chegam até ser presidentes, tendo um histórico de poesia, mentira. Mas muito obrigado, é uma alegria estar entre pessoas, né, queridas, e entre pessoas que gostam de poesia, que têm interesse de conhecer com profundidade o que a gente tenta fazer. Obrigado. E aí, como é falar de aproximação, como se deu o processo de aproximação da poesia? Vocês vão ver, quem não me conhece, que eu sou bem escorregadio e sempre tô saindo pela tangente. Então, eu vou começar sempre dizendo assim, eu estou bem longe, bem distante da poesia. Eu acho que é a coisa que, na minha vida, que eu sou uma pessoa que enjoa fácil, me abuso, né? Abuso fácil das coisas e tendo assim, eu sou muito superficial, eu vou vendo coisas, aí aparece uma outra coisa, eu gosto de novidades. A poesia, eu acho que é a atividade que eu não enjoei de fazer há mais tempo, porque eu continuo não sabendo escrever poesia. E eu tento, mas eu não sei. Eu não sei escrever, não sei exatamente o que mas, assim, tem uma história, a gente vai aprendendo a contar umas historinhas, tem uma história que aconteceu, é verdade, mas que eu sempre conto, que eu tive uma infância, não vou dizer atípica, eu tive uma infância muito solitária, o que é bem comum nesse país, eu sou neto criado com uma avó, e eu fui o primeiro neto, mas menos comum eu fui neto criado pela avó paterna, foi a mãe do meu pai que me educou, e eu fui o primeiro neto, então eu cresci numa casa que não tinha crianças, né? Assim, eu socializava, né? E isso também é importante falar, assim, eu fui para o maternal, assim, com 1 ano e meio de idade, então fui exposto ao letramento muito cedo, e num contexto que não era muito comum. Sou um menino preto de periferia, de um bairro de periferia de Salvador, da Fazenda Grande do Retiro, mas tive uma vida de classe média baixa, eu nunca passei fome, cresci numa família que eu cresci ouvindo isso, olha, cuidado, né, se tenha cuidado com comida, porque eu cresci numa família que a fome existiu, mas eu não tive felizmente, né, essa vivência, mas, enfim, né, estava num lugar que eu era algumas exceções. E eu fui exceção também no sentido, fui exposto ao letramento muito novo, né, desde 1 ano e meio. E numa casa que não tinha crianças. Né, meu primo, que é o segundo neto da família, tinha, acho que 3 anos mais novo. Minha irmã vai ter 5 anos. Não fui educar, né? Não fui criado na família com pai e mãe. Então, tinha os livros em casa. Então, eu fui aprendendo a estabelecer uma relação com aqueles objetos que eu achava fascinantes e fui tentando aprender. Então, tem algum momento que apareceu uma caixa de revistas em quadrinhos,
na minha casa, e eu já estudava, e eu lembro que teve algum gap, assim, gap não, né? Um, uma mudança aí, né, na trajetória. Eu queria entender aquelas letras que estavam nos balões, para entender aquelas figuras, e eu me alfabetizei, acho que com 5 anos. Eu comecei a ler, entender, assim, ler. E 7 anos eu acho que eu tive contato com a coleção Vagalume. Eu sou de uma geração que, que teve muito contato com essa a introdução à literatura com a coleção Vagalume, formação de leitor. Eu lembro que eu li Tonico, e eu achei aquilo muito legal. Mas eu também gostava de ler as enciclopédias, eu adorava as enciclopédias, e continuo sendo esse leitor, né, de Wikipedia, de coisa, sou muito superficial, porque eu adoro saber de recortes de coisas, né, interessantes, e sigo fazendo isso. E tinha uma relação de... nesse fascínio por livro, também tinha uma coisa de proibido, porque eu sou de uma família que não tem uma tradição intelectual, fui a primeira pessoa a entrar na universidade, na minha família, e tinha uma coisa de livro, tinha os livros bonitinhos, então, e tinha os livros que eu podia mexer, tinha os livros de enfeite, né, enciclopédia inclusive, e claro, isso interferiu, né, porque assim, não podia ler, então estava sempre querendo estar em contato. E eu queria ser astrônomo, eu não queria ser astronauta, eu queria ser astrônomo porque manhã, que a minha avó, ela tinha pavor de avião, nunca tinha andado de avião, então eu achava que avião era uma coisa que tinha que ter medo, e eu li em algum momento que Vênus era um planeta insondável, então, e vai ser o primeiro poema que eu vou ler, que vai contar essa história, eu vou tentar não ser repetitivo, mas assim, basicamente eu quis ser astronauta, e na 4ª série, a minha professora, muito preocupada, conversou comigo que meu desempenho em matemática não era assim, tipo, eu passava sempre na média, assim, ela falou assim, olha, você não acho que, assim, para um astrônomo, você tem que ser muito bom em matemática, e você é bom em língua portuguesa, você é bom, né, em ciências, em estudos sociais, enfim, mas acho que matemática não, e aí eu resolvi assim, não, então vou ser poeta, e fui fazendo muitas outras coisas, mas eu acho que mudei, quis, né, na adolescência fiz teatro, fiz dança, sempre gostei de artes, mas assim, eu sempre escrevi poesia. E teve também um episódio no ensino médio que foi muito significativo, assim, eu era bom em português, na parte de literatura e redação, não era muito bom em gramática. E ajudava minhas colegas, né? Geralmente eram todas mulheres, eram as minhas colegas, a gente ia para estudar, e eu tinha uma professora excelente, a quem eu dedico o meu primeiro livro, que depois virou Contra Sonetos, o 41 Sonetos Catados. Esse livro é dedicado a 2 professoras de português, que é Célia Adler e Rosa Virgínia Matos e Silva. Célia Adler era professora no 3º ano do ensino médio, e ela tinha uma atividade que era assim, modernismo, a gente lia os poetas modernos, e o exercício a gente tinha que ler trechos dos poetas, e a gente precisava identificar quem tinha escrito aquilo e quais eram as características principais. E eu, na Biblioteca Monteiro Lobato, a gente sentava para estudar com as colegas, e eu ficava muito angustiado com uma especificamente, que ela dizia, eu não consigo entender isso. Eu fui tentando entender, assim, como é que entender aquelas características. Eu fui ler as obras completas de João Cabral de Melo Neto, de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles, aos 15 anos, para poder entender melhor aquele exercício, para poder explicar melhor. Eu acho que algumas coisas aconteceram nesse momento que eu li as obras completas, assim, eu já lia poesia, já gostava, mas
teve alguma coisa que aconteceu ali, eu disse, ai, eu acho que é legal. Eu acho que eu falei que Bandeira era um deles, né? Não sei se a gente vai lembrando e troca, mas Bandeira era um deles. Assim, ler Estrela da Vida Inteira aos meus 15 anos foi muito significativo. Foi Que bem, foi um experiência, né? Que experiência, meu Deus. é, e era para assim, eu não estava lendo poesia, eu lia muito, mas eu fui ler essas obras completas por causa da professora Célia Adler, por causa dos exercícios da professora Célia Adler. E dedico o meu livro para ela por causa disso. Eu acho que já falei bastante sobre por que que eu não, assim, essa é uma aproximação e distanciamento o tempo inteiro. Eu não enjoo e não enjoei até hoje de fazer poesia porque não sei escrever e vou tentando. E aí tem um livro, um poema meu que é do Transformação, né, que o Nuno já apresentou aí. Em 2018 eu termino com esse poema, Epílogo. Aprendi no livro que Vênus era insondável. Tratei de desenhar sondas para Vênus. Tinha 8 anos, mais ou menos. Desde então, tudo o que faço é decorrência dos esboços nos cadernos que eu e aquela criança perdemos. Tinha os cadernos também. Eu não continuo sem desenhar, mas eu desenhava melhor quando era criança. Eu ficava desenhando o que seria a sonda para Vênus. Era o projeto, meu projeto de vida, era fazer uma sonda para Vênus. No Contra Sonetos, que, na verdade, o Contra Sonetos é uma edição revista ampliada do primeiro livro, que é o 41 Sonetos Catados. Tem 2 poemas, os próximos que eu vou ler aqui. Bursite, Tradição... Desculpa. Bursite, Tradição e Talento, o individual. Dói-me os ombros, tantos são os pesos, línguas mortas e vivas misturadas, a pleiade no peito embaralhada, os esquecidos como um contrapeso. 1000 vozes confundidas no desejo de ter consigo a minha entrelaçada. O medo de parar na encruzilhada entre rimas, ideias e solfejos. A folha em branco amarelada está. Há sempre um risco de perder-se. Há sempre um mesmo fantasma em breve assomo. O mundo derretendo-se em milênios, poetas trôpegos, prestos boêmios. Eu e você cantando velhos nomos. Em inglês, número 4. Minha fala me trai, e é nisso que reside o meu silêncio, esse eterno talvez, este medo de mim e de que me ouvide quando a fala sair e enlouqueça de vez. Minha fala me esvai, e é por isso que eu, preso, me escondo de mim, não mostrando quem sou. Economizo a voz, com os olhos sempre acesos para o que está ao redor do mundo em que estou. Minha fala é um ai, é um mais, é um não. É uma gota de sal numa língua sedenta, é poesia demais, xiste e simulação verborrágica e ruim, atordoada e lenta. É uma lesma que vai sem pensar na chegada. Minha fala é um cais flutuando no nada. Maravilha. Você disse uma coisa muito interessante, Alex, que é essa sua ideia de que a poesia é o não saber, né?
Eu acho que todos nós, né, Bruna? A gente se vê, quando a gente está diante da tela ou diante da folha de papel, com alguma coisa, alguma reflexão, algum impulso, enfim, há sempre o não saber nesse momento, assim, a gente como é que começa, como é que leva adiante, como é que termina o poema. A gente é guiado por essa não sabença, E né? esse não saber, esse descontrole, parece que está no corpo do Alex de uma forma muito viva, né? Muito natural. Porque assim, eu estou em êxtase, gente, eu estou arrepiada. Ele deu aula. O É, Alex é é legal pensar assim, que batizado. aquela professora que tirou o sonho dele de ser astronauta, não, astrônomo, né? Porque falou: olha, tua nota de matemática não é suficiente, acabou transformando, né, num grande poeta que escreveu um grande poema sobre aquilo, né? E essa ideia de eu sou um eterno insatisfeito, que é maravilhoso, né? A gente cansar das coisas não é uma coisa ruim, né? Mas assim, a poesia você nunca vai deixar de buscar, porque você nunca vai encontrar, né? É incrível, Alex, maravilhoso te ouvir, assim. Nossa, estou extasiada. Eu ouviria durante o dia inteiro. E ao É, pensar eu em vocês dois, eu sabia que ia dar liga. eu Essa estou ainda aqui resposta com foi intuição e vital. relações públicas e pensando nos urubus. Eu gosto de bichos também. E aí eu estou aqui. Esse negócio de urubu, eu adoro urubu, eu acho que é um bicho pouco valorizado, né? Porque ele faz um trabalho muito importante, que é comer a carcaça e acabar ali com... Ele tem um trabalho importante, o urubu. Eu Não, acho e o muito... urubu, além do voo do urubu ser bonito, o voo do urubu é muito É. bonito. Ele tem um hábito particular que é ficar de asas abertas. Acho que é para ventilar, para respirar embaixo das asas, não sei. Eles param sobre os postes e abrem as asas. Eles não ficam assim de asa fechada como os outros pássaros. Eles abrem as asas como se fosse para ventilar ali, para dar uma Eles, refrigeração. Não sei, é muito curioso o urubu. Eu e eles, sempre tive essa e, curiosidade. e eles se aproveitam da corrente de ar para subir. Não, sim, Do além corrente disso, de... mas eles parados, assim, aqui no Rio você anda por determinadas vias que você vê os urubus sobre os Ah, sim. postes. E eles ficam parados de asa aberta, mas eles não querem voar, não, estão ali de asa aberta, parados, Uhum. como que, não sei se é o motivo, Eu mas é acho, muito curioso. que eu acho incrível que parece uma espécie de ódio ao ócio da natureza, né? Tipo, porque Uma Exatamente. espécie de. Não entendi. uma espécie Ó, de ódio ao ócio, né? Ah, Então, ódio sim, ao sim. ócio, Isso né? aí. Tipo, ficar aberto, assim, maravilhoso. São Mas, injustiçados, né? Também, né? Muito injustiçados todos os urubus. Vocês sabem que eu dava Agora, aula num CIEP, né? O pessoal era muito mente fechada naquela época. E eu sou neurodivergente, eu tenho umas características assim, muito particulares, meu jeitinho, né? E eu gostava de fotografar os urubus. E isso vazou lá para os professores, para a direção, e a galera falou: cara, ela é muito esquisita, mano. Essa mulher é muito estranha, ela fica tirando foto de urubu. Isso é muito bizarro. Mas eu gosto, simpatizo com os urubuzinhos, né? mas eu queria falar, Bruna, assim, que você escolheu muito bem os dois. As histórias, elas como que se falam a história particular dos dois. Achei É que o incrível também. urubu, ele é só um símbolo, né? Na verdade, a gente sabe que a gente É, não está falando de urubu, né? claro, claro. Estar no lugar do urubu é estar nesse lugar mesmo que as pessoas sentem ojeriza, né? Um pouco isso, assim. Eu tenho nojo de você. E no segundo já é um outro lugar, né? Daquela coisa de se você não brigar, né? Você não tem nada dentro dessa nossa constituição, né? Política, social e tudo mais. Aí eu também quero dizer que o a história do... Alex também adorei Alex. Você, Alex, que diz que é superficial, não sei o quê, é de uma profundidade danada. Leu muito, uma enciclopédia, Eu sou ambulante. superficial no fundo. É nada, é nada. O mais profundo é a pele, não é? É incrível você, incrível.
Os dois têm uma história linda e do lugar, esse lugar é onde nasce um poeta, né? Impressionante isso. Adorando. Pegando um gancho, Marlene, nessa tua fala, eu queria que Bruna e Alex falassem sobre a relação de vocês, como é que é a relação de vocês com a cidade. Eu acho que vocês dois têm, a cada um a sua maneira, tem uma relação muito particular e muito peculiar com a cidade, que isso, relação essa que é transportada para dentro do poema. E mais de um poema de vocês tematiza isso. Então, queria que vocês falassem isso e aí pudessem, depois de cada resposta, falar 2 ou 3 poemas aí para a gente se maravilhar novamente. O que acontece? Por eu morar na periferia, eu passei uma Cosmos. Em Cosmos, no Cosmos, num bairro chamado no Cosmos. né? Em Cosmos, mas aí tem, né, essa coisa de morar no Cosmos. E eu sempre atravessei a cidade inteira para chegar ao trabalho, para chegar à universidade, entendeu? Então, teve sempre essa coisa do atravessar e de conhecer muitos lugares. Me relacionei com pessoas de vários bairros e de cidades próximas, né? A gente tem a Baixada aqui, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, Zona Norte. Transitei demais, assim, sabe? Eu trabalhava, estudava num lugar, trabalhava no outro, dava volta, assim, pela cidade, via muita coisa, muita gente diferente. E aí, quando eu começo a frequentar, eu acho que certos espaços privilegiados, eu vejo que essa vivência é muito diferente das pessoas. Elas, em geral, não conhecem, elas, em geral, não saíram daquilo ali, né? E aí eu começo a entender que a periferia, que, na verdade, o longe, esse lugar longe, ele existe. Não é tipo, isso é distante daquilo, isso é de acordo com a física, né? A física diz, olha, eu estou, nesse momento, geograficamente distante do Alex, mas existe uma coisa cultural que faz com que a gente acredite que, porque a gente está na periferia, a gente está longe, o centro é o lugar para onde a gente deve ir, né? Então, a partir daí eu começo a sentir que essa cidade não me quer. Eu não me considero carioca. A própria cidade me colocou para fora, sabe? Ela me desprezou completamente. Então, assim, eu me vejo nesse lugar longe e começo a pensar em como produzir a partir daqui para as pessoas daqui, entendeu? Eu já não começo a me interessar, não tem necessidade da margem para o centro, sabe? Isso não faz sentido mais para mim. É da margem para margem mesmo, e deixa o centro para lá, ele que imploda, que exploda, né? Já que alguém convencionou que existe um centro, né? O que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que pensar. E aí, enquanto existe centro e não tiver essa mão dupla, eu sempre vou ter essa relação muito complicada com o lugar, né? Com a cidade em que eu vivo, porque eu vou ter que assumir isso de estar à margem. Eu não quero assumir isso, né? Porque onde eu estou é margem, né? Porque não pode ser o meu centro, isso aqui. E é um pouco isso. É por isso que aparece assim nos meus textos, não é tipo, olha, eu quero que vocês vejam isso aqui existe. Não, é porque é a minha vida, isso aqui, né? É um pouco eu também. E eu vou ler, então, mais 2 poemas. E aí, como eu estou na coisa das temáticas, dos temas aí, eu vou ler 2 de tia, falam de tia. E são 2 poemas que já circularam por aí pela internet, mas eu vou ler esses porque os totalmente inéditos ficam ali bem reservados ao livro para não expor tanto. Enfim, todos já sabiam. A tia Vilma passava a mão no meu cabelo e dizia, tá ressecado, olhando para minha mãe, como se dissesse, a culpa é sua. Com vergonha, minha mãe comprava cremes que não podia pagar e vestidos com anáguas e rendas que, de algum modo, foram responsáveis pela palavra que mais ouvi na infância, crediário,
Nas festas, as meninas zombavam dos meus vestidos de bolo e corriam umas até as outras, com sandálias de dedo, enquanto eu sozinha, num canto com cuidado, para não sujar, aquilo que a minha mãe levaria meses pagando, tentava esquecer, que a meia calça pinicava e que a sapatilha espremia um mindinho. Afinal, era preciso que ninguém percebesse o que todos já sabiam. Eu era pobre, e comer sopa rala todo dia enfraquecia o cabelo. Relógios grandes. Pouco tempo depois de a tia Fátima ir morar longe, encontrei uma caixa de sapatos moleca, em que ela guardava lembrancinhas de aniversário e fotografias de várias épocas com o ano anotado no verso. A tia Fátima gostava de ser fotografada na sala dos patrões, perto de relógios grandes. Os patrões eram bons e não se importavam, nem com as fotos, nem com os relógios. Por isso, ela acreditava que ganharia um de presente, mas isso nunca aconteceu. Eu também não me importava com os relógios, embora eu não fosse patroa, embora eu fosse a sobrinha, a filha, a neta da empregada. E nas fotografias me chamaram mais atenção os ponteiros, que às vezes marcavam 7 da manhã, às vezes 11 da noite. E a passagem do tempo no rosto da minha tia, às vezes liso, às vezes embrutado. Ontem soube que a tia Fátima morreu. Imaginei suas últimas palavras. Acho que ela não teria perguntado por mim, nem pela minha mãe ou pelos patrões. Acho que ela teria perguntado as horas. É isso, gente. Muito bom. Embora eu tenha falado da cidade, né, eu acho que esses poemas também mostram alguma coisa dessa condição das pessoas que estão nesse lugar onde eu estou, né, nessa parte da cidade que nem é vista como cidade. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó dizia, vamos lá na cidade, ou então, porque a cidade que é o centro da cidade do Rio de Janeiro, era considerado pela gente como cidade, como se aqui já não fosse cidade, né? Era bem essa ideia. Quando a gente falava centro, quando as pessoas falavam centro, a gente nem sabia o que era. Então, a cidade é um outro lugar, a gente está fora da cidade. Eu morei a infância na Praça Seca, em Jacarepaguá, né? Que é Zona Oeste. E a gente, quando ia ao centro, a gente dizia, vamos na cidade. Meus pais falavam, amanhã vamos na cidade. Ou seja, era alguma coisa que não era a cidade, né? Isso é muito simbólico, né? Isso acho que foi muito de uma época, né? As pessoas realmente falavam assim. Era comum. Ninguém falava, vamos ao centro, sabe? Centro. Hoje já Ninguém falava. virou centro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito simbólico, né? Eu acho muito simbólico exatamente por isso. Porque ir à cidade é ir para o centro, é ir para um lugar privilegiado, no sentido de mais acesso à arte, cultura, né? Investimentos públicos, etc. E a sensação, né? A sensação na época era aquilo, que a Zona Sul tinha uma aura, né? Assim, a Zona Sul, quando raramente a gente ia à Zona Sul, era uma coisa assim de ir a um lugar que possuía uma aura e a gente não... Enfim, era uma outra... Qualquer cantinho da Zona Sul já tinha, eu sentia que era... Eu fui a primeira vez à Zona Sul numa excursão da igreja evangélica batista, e eu tinha 13 anos já. E foi aquela coisa de descer do ônibus de roupa, de calça comprida, tirar uma foto na frente de Copacabana e se achar o máximo, e voltar para o ônibus e encarar 4 horas de viagem, sabe? Era tipo isso. É muito doido, porque vocês falam Zona Sul, imediatamente vem uma trilha sonora, bossa nova, assim, né? Novela Manuel Carlos, né? E, Bruna, uma vontade enorme de te dar um abraço, porque essa imagem, né, dos relógios grandes é muito, muito bem sacada, assim, de pensar numa relação da cidade com esses relógios grandes, a gente visualiza isso, mas essa imagem, essa
esse momento da sua tia morrendo. Queria te dar um abraço, querida. E Queria eu te dar acho que um o abraço. relógio grande é exatamente esse lugar, né? Porque esse relógio grande é exatamente a Zona Sul, né? Uhum. Ou É a onde o metonímia da centro casa para você senhorial, né? é esse É a símbolo, metonímia da tipo, casa ela senhorial. quer sempre esse relógio e não consegue nem no final da vida, né? Então, quantas pessoas nascem, morrem aqui? Minha mãe nunca foi a Lapa, ela não conhece, Uhum. ela só ouviu falar, ela vê na TV e acha o máximo. Quantas pessoas não têm acesso ao que elas admiram e gostariam de conhecer? Não é nem assim, eu acho o máximo, sabe? Não. Essas pessoas querem conhecer, sonham com aquilo, assistem, veem na novela, mas não conseguem. Então, eu acho que tem a ver com pertencimento também um pouco, né? Esse E a lugar do sensação, a relógio grande e sensação da tia de... Fátima que nunca chega a esse relógio, quer dizer, a gente que nunca chega a esse lugar porque a gente não pertence a ele. A gente vai para É, trabalhar, a gente vai para Uhum. trabalhar, mas volta porque a gente serve, né? No sentido de servir, no sentido de ser útil, mas a gente não pertence àquele lugar. porque paralelo a isso tem uma sensação de desconforto e deslocamento, né? O desconforto e o deslocamento estão sempre ali. Esse É, desconforto é exatamente essa ideia de não pertencimento, né? Porque exatamente. você nunca vai se sentir igual e nem vai ser olhado como igual se você sabe que você vai ter que voltar para a periferia, né? Você sabe que você não é dali. É isso. Bem, vamos aprofundar isso daqui a pouco. Alex, agora a sua relação com a cidade Mas o que depois disso, né, gente? Vamos lá. Tô pensando. é Brasil, mas agora é o Brasil da Bahia, Salvador. Brasil da Bahia. Eu fiquei pensando ainda dos relógios, porque eu acho que é uma boa metáfora para pensar um conceito do amigo, editor e poeta querido Jorge Augusto. Ele fala em contemporaneidades periféricas, né? Ele tem um livro, tem esse conceito, e ele vai deslocar e reforçar a ideia de contemporaneidade, que aí vai citar Agamben, né? Todos os clássicos contemporâneos sobre a ideia de contemporâneo, e que ele vai deslocar a ideia de tempo para a ideia de espaço. E eu acho que é uma metáfora ótima pensar desse relógio, porque você está falando do relógio também como é um localizador, né? E para Jorge Augusto ele pensa a ideia do pensar o contemporâneo não como um tempo, mas também como um espaço, porque os periféricos somos, né, habitamos territórios, a gente sinaliza, a gente cria pontos de encontro para fazer saraus, né, para fazer slams em lugares específicos, concretos, para a gente se encontrar, né? Mas, enfim, eu sou de Salvador. Eu, no meu livro último, que é A Minha Terra Tem Ladeiras, eu falo lá, eu nasci na Avenida Bahia, número 1, né? Eu acho que é muito simbólico para a gente desconsiderar, assim, eu nasci na Avenida Bahia, número 1, e vocês estavam falando de ir para a cidade, eu sou de uma cidade que durante muito tempo foi chamada de a cidade da Bahia, as pessoas do interior iam para a cidade da Bahia, eu sou da Avenida, eu nasci, né, no bairro periférico, mas na Avenida Bahia número 1, e estou sempre falando, em muitos sentidos, a minha poesia passa cada vez mais, assim, concretamente, fala de territórios, fala em termos de cartografia, né, de derivas, de um corpo preto e gay que circula nessa cidade, que é extremamente racista, como todo o país, como quase todo mundo, né, extremamente homofóbica, e que precisa transitar, e que precisa literalmente rebolar, né, para sobreviver, de ser uma dupla exceção, né? Eu sou uma bicha preta que tem 49 anos de idade, né? Assim, eu tive que rebolar bastante para sobreviver às estatísticas e, claro, né, com os privilégios que tive, né? Por exemplo, nunca tive, não passei fome, tive acesso à educação, enfim, isso me deu algumas possibilidades. E essa relação com a cidade também muito mediada pela relação com movimentos sociais, né? Já falei da minha relação, né, com... falo do movimento LGBT, eu sou do tempo que era GLS,
sou ativista muito mais do que militante, mas espaço e numa perspectiva muito interseccional, né? Assim, eu não vocês vão me ouvir falando só necessariamente. Minha poesia é pouco pensada como uma poesia negra ou poesia de protesto LGBT, mas assim essas questões passam porque a relação entre arte e vida, né, estão aí presentes. E esse corpo periférico que tem uma relação de amor e ódio com a cidade, porque essa cidade, como o Rio de Janeiro, Salvador, são cidades que têm um peso, né, uma importância, um lugar no imaginário, né, da nação brasileira indiscutível, né? Assim, eu sou da primeira capital, eu cresci na cidade que foi durante 350 anos o ponto do hemisfério sul mais cosmopolita, né? Com todo o horror que também, né, foi cosmopolita também, porque durante 350 anos foi o ponto do hemisfério sul, antes do Rio de Janeiro, né, receber essa carga, que mais recebeu corpos transladados à força, né, a escravidão, né, os corpos negros, escravizados de África. Mas também foi isso, esse lugar que tem uma relação e que é incrível, né? Que é uma cidade incrível ao mesmo tempo. Então, eu estou muito relacionado, por ser esse corpo negro e gay, também com o movimento social que discute a gentrificação do centro. Então, eu vou falar de um poema, vou começar com um poema meu que está no livro, que esse não tem, que é um livro de artista, que é No Meu Corpo Canto, que é um livro com poemas visuais e que são a série de imagens, são letras, são letreiros urbanos, experimentos com letras urbanas, em que não tem nenhuma palavra minha. Sou eu circulando na cidade, sobretudo de bicicleta, fazendo fotos com meu celular, Peba, e montando imagens. No Meu Corpo o Canto, por exemplo, é um recorte de um poema, é horrível usar essa palavra, mas é um poema naif, né? Um poema, tinha um cara, eu não consegui localizar o nome dele, ele escrevia poemas pela cidade, era um poema enorme e eu recortei essas 3 palavras. Esse grafite não existe mais, só ficou aqui, porque eu vou recortando. E aí eu me juntei com 3 urbanistas, que são um coletivo tanto, para fazer um livro de artista que é esse livro, No Meu Corpo o Canto, que tem esses poemas visuais, e a gente fez essa seria uma capa, que é uma parte da península, né, o Triângulo de Salvador, que eu circulo, né? Aí a diagramação, não sei se dá para ver, a diagramação dos poemas, são baseados na topografia da cidade ou dos lugares que eu caminhava andando de bicicleta. Em um deles eu falo um pouco, estou falando da relação da cidade, mas aqui eu explicito, né? Narro o erro. Deambulo pela cidade fazendo botânica no asfalto. As palavras me guiam porque não sei ler mapas. Sou todo ouvidos. Ciclovio para talvez o último abraço em manhã e olho tudo ao redor sem me perder na batida oca do peito. Atravesso do centro a Itapajipe, uma Ítaca de onde não vi, pratico ordinariamente a cidade. Sou um homem preto, gay e lento. Salvador, ora me estranha, ora é minha. Tá. Tchau, abração. Novíssima Canção do Exílio. Para João Bandeira. Minha terra tem ladeiras, bunda para lá e para cá, as mãozinhas para o alto, tira os pés do chão. Oba! Aqui sempre é micareta, nossos negros têm mais dores,
expectativa de vida maior para os brancos senhores. Quer sair sozinha à noite? Se for mulher, nem pensar. Minha terra tem ladeiras, bunda para lá e para cá. Minha terra tem fedores, mijo com lixo no ar. Quer sair sozinho à noite? Alguém pode lhe assaltar. Minha terra tem ladeiras, bunda para lá e para cá. Quer sair sozinha à noite? Bicha, é bom não arriscar. Sapatão, vão te estuprar. Travesti, vão te matar. Minha terra tem ladeiras, bunda para lá e para cá. Minha terra tem estertores, como em qualquer lugar, mas também tem suas flores de dendê, maracujá, e por mais que ande no mundo, sempre eu falarei de cá. Manda mais um, Alex. Mais um? Bruna está falando 2, aí eu tinha... Não, a Bruna está economizando por cada, ela está assim, não lá e tal. Eu falo pouco, mas eu estou aqui. Nossa, extraordinário, cara, extraordinário, Alex. Obrigada por existir. Obrigado por existir. Eu estou aqui emocionadíssima, gente. Muito lindo, muito legal essa troca, de verdade. Muito legal te ouvir. E você falou uma coisa no início que eu achei muito importante, né? A gente, quando está, de alguma forma, impossibilitado de acessar certos lugares, a gente, já que não tem políticas públicas nesse lugar, a gente cria, né, centros culturais, a gente cria espaços de acolhimento, né, espaços de produção e circulação de arte. É muito nós por nós, né? A gente acaba criando isso aqui. Isso é muito forte, eu vejo isso nas periferias de forma geral, né? Mas, enfim, você falou isso no início. Tá desligado. Alex, está mudo. Tá mutado. Agora que eu me toquei. A gente não tem alternativa, a gente tem que ser criativo. Verdade, a gente não tem alternativa. Esse é o ponto, né? Não ter escolha. Ah, mas foi uma escolha. Não, é a falta de escolha. O terceiro poema que eu vou falar, que fala da relação da cidade, tem muito a ver também com essa relação com movimentos sociais e com os outros, né? Eu falo sempre, eu não sei fazer nada direito, mas eu adoro conversar, e estou sempre em diálogo com outros. Esse é um livro que é um livro recente, Ladeiras, Becos e Vielas, que eu tenho muita alegria de participar. Mônica Santana e Priscila Fulô, elas são 2 meninas negras que nasceram e cresceram numa casa no Pelourinho. E Mônica é dramaturga, atriz e cronista, ela escreveu crônicas sobre essas experiências. A irmã dela é fotógrafa, ela fez fotografias, convidou a Alex Simões para escrever poemas e a Gilda Oliveira para escrever uma peça curta a partir de derivas. A gente fazia derivas e fala da relação com a cidade, porque o centro também é isso, para os corpos dissidentes, né? Para uma bicha preta, o centro é uma relação também, tinha uma relação de fascínio, acho que hoje um pouco menos, mas, sobretudo, era a possibilidade de eu existir. Eu fui encontrar sociabilidades, fui descobrir que eu podia ser um corpo movente no centro, porque, assim, no meu bairro de periferia, eu tinha que controlar, assim, tinha amigos gays lá, mas, assim, era nos lugares do centro que a gente podia falar sobre identidade gay, foi lá que eu percebi. Então, também tem uma relação de amor e ódio e de fascínio, porque o centro era o lugar em que eu podia existir, né? Assim, quando adolescente, foi lá que eu fui descobrir minha sexualidade, porque no meu bairro não era muito bacana ficar falando sobre sexualidade. E a gente, um poema que eu vou ler é Bar da Pri. Decidi começar minha deriva antes de encontrar o grupo e sair da minha casa de Oxum via Saúde, e sua barbearia a céu aberto, a pousada Zumbi frente à Alemã, passando pelo largo apinhado de gentes, carros, pratos e bebidas. Pensei na raridade de fazer esse trajeto sábado às 7 horas, quando cheguei na esquina da Ladeira da Saúde, de súbito deserta.
Carteira e celular já mocosados devido à raridade do trajeto, desci vendo um casal chegar na esquina na direção oposta lá da Baixa dos Sapateiros, fim de expediente. No Abará, frente à casa do Benim, eu pude me sentir mais à vontade subindo a ladeira do Pelô, topei com o poeta negro Guajajara, dando notícias de seu livro novo e um problema com a fonte em Iorubá. Combinamos às 8, no Cruzeiro de São Francisco, o encontro da deriva. Caminhando em direção à Rua do Paço, Mônica tergiversa se o trajeto da segunda deriva é pertinente e ela mesma conclui que o presente é um acúmulo de recordações de ladeiras, de becos e vielas. A essa altura, na ladeira do Carmo, passando pela escada da Igreja de Santa Bárbara, uma memória incontornável cinematográfica. Do insólito O Pagador de Promessas e outra musical vem de Jerônimo. Fomos caminhando até a Cruz do Pascoal, comemos umas tartas empanadas e escuto sobre um bolo artesanal, palavra mágica dentro do copo de plástico. Voltamos para o Paço, na mesma escadaria em que uma cruz foi carregada a pé por Zé do Burro. O samba de terreiro do Marujo, hoje ocupando o topo das escadas onde encontrei a vândala e poeta negra Jocélia Fonseca Magia. Fomos então à Casa do Forró, com uma exposição do Casal Preto, assim denominado por Jocélia. Ele, escultor de pássaros de África, ela, pintora de paisagens líricas. Circulamos pelo sobrado imenso e falei com Priscila da janela com vista para a Igreja de São Francisco. Dali seguimos para o Bar da Pri, uma charada nossa retratista, deslumbrados com o casarão da esquina, seus azulejos, suas livosias e um acesso a PCDs para quem tem carro. Gildon observa um prédio meio casa que culmina num abismo para o Tabuão. Chegando ao Bar da Pri, com Malaíca nos recepcionando, a casa decolonializa-se e as recordações outras se acumulam sobre as paredes. Sode e seu ateliê no Pelourinho, figurinista e um amigo querido, é vivo em livros, peças de vestuário e outras camadas de recordações. Malaíca dubla Sandra de Sá cantando Vem Me Tirar para Dançar. Depois vem Marinês, banda Reflexos, que faz a mesa perguntar por ela e lembrar o valor de sua presença negra e trançada e sua voz cristalina. A mulher cis alterna Lady Gaga com Ile Aie, misturando Alejandro com Zaire e Zimbábue. Outra mulher cis milita sativa This Is How I Feel. E um movimento chave de cadeia desempenhado na coreografia culmina com uma chave imaginária posta no sutiã. O letreiro Sode, que é Solon Diego, saudoso amigo, é posto na vertical de modo que só aparecem as 3 letras do meio formando um odd, estranho em inglês. Camadas de recordações e signos compondo o espaço e o tempo do presente. No momento de interação com o público, as drags convocam participações, sorteiam números e tocam Holiday for Strings, de Henny Jerome, por nós chamada de música da roleta, do peão da casa própria, outra camada de nossas infâncias revisitadas. Cada vez que com a música em looping girávamos, quais derviches sem saias, nossas crianças viadas redivivas. A sensação de uma noite infinita em que Sode está sorrindo e dançando e bebendo com a gente, como há pouco seria possível fora daqui, mistura-se com a última conversa interrompida com sua morte súbita. Vou caminhar e vejo Malaíca atrás de 2 livros de Sode. Arte, o guia visual definitivo, um deles, e a conversa não acaba. É isso. Uau! São muitas imagens e muitas provocações, né? E você faz isso, assim, uma crítica contundente, bem despojada também, né? Eu achei interessante que você falou sobre, e você tinha lido um poema que também falava um tanto disso,
desses corpos dissidentes, né? E como é você, no caso, você ser uma pessoa negra e gay, né? Eu sendo lésbica Um corpo dissidente. um corpo dissidente na favela, né? Na periferia, no meu caso, na favela, no seu caso, na periferia. Então, assim, a gente tem que esconder quem a gente é, isso é muito duro, né? Porque a gente fala tanto de liberdade, a poesia é esse lugar da liberdade, a gente levanta a bandeira, a gente defende isso, mas às vezes no nosso dia a dia na verdade, para a gente não morrer, né? Para cuidar do nosso corpo, a gente muitas vezes não pode. Eu não posso andar de mão dada com uma mulher na rua, sabe? Eu evito usar certos tipos de roupa, né? Que é o que é considerado masculino, esse absurdo de colocar gênero em roupa, eu nunca vi isso, sabe? Quer dizer, eu sempre vejo isso, mas é um absurdo. Enfim, então é interessante você trazer isso também, porque quando a gente fala de distância de um centro, também essa distância não só geográfica, né? Essa distância esse corpo periférico, né? A gente está distante em vários sentidos, né? De um padrão, daquilo que se espera, e correndo riscos exatamente por estar distante. Outro que também é dessa Queria- Alguém contou? Oi, quem é que Paulo tá com o Rodrigues. microfone, né? Fecha o Ele mutou. microfone, Paulo. Ele mutou. Eu Já queria, mudei, eu já mudei. queria fazer aqui uma intervenção, que eu queria falar um poema do Alex Simões para o Alex Simões, Meu Deus. tá? Que eu gosto muito. Meu canto para as paredes. O preconceito é uma parede enorme contra a qual desde sempre me empurraram. Mas se tentaram e não me executaram, é que aprendi bem cedo que não dorme. O apontado, preto, bicha, pobre, no paredão cresceu e ficou forte, ainda com a dor que o véu da morte, bem do seu lado, alguns amigos cobre. E é por eles que não me vitrino, nem quero mais Vitimo. derrubar a parede. Não, me vitimo. É por eles que não me vitimo, nem quero mais derrubar a parede. Apenas canto para além de um íntimo desejo, reforçar rizoma e rede cheia de nós, que não estou só, sou vivo. Picho a parede, verso afirmativo. É muito bonito. Obrigado demais. Perdoe, eu errei aqui, que eu estou com os Não, óculos imagina. ligados, mas é uma beleza. A poesia abunda nos erros. Preconceito é uma parede enorme contra a qual desde cedo me empurraram. É belíssimo. Muito obrigado por esse poema. Ele tem uma história que acho que é bacana trazer, porque eu estou aqui com essa é uma coletânea, né? Uma antologia LGBT queer, que é Writing the Walls Down. Então, eu fui provocado para uma convocatória. Na época, Tiffany Higgins é uma poeta e tradutora, ela traduziu alguns poemas meus, e ela me mandou a convocatória dessa antologia LGBT queer. Writing the Walls Down, em inglês, seria como escrevendo para derrubar as paredes. E eu estava, na época, trabalhando para o Mais Médicos, eu dou aula de português para estrangeiros, e fui algumas vezes para Cuba por conta disso. Eu estava eu acho que é Biri, uma cidade aí, uma cidade do litoral do Ceará, que tinha umas falésias, e eu dava aula de português, um dia, tinha um dia de folga, e eu lembro, ficava assim, eu tenho que escrever esse poema, e ficava vendo as falésias e pensando nas paredes, e essa publicação é da Transgender Press, é uma ação, é uma editora voltada para o público, na época a gente falava, né, transgênero, mas que estava dentro de um conjunto de ações
voltada para a população transexual, com agências de emprego, enfim. E foi muito impactante tomar contato com essa ação e de entender a importância, inclusive, assim, meu privilégio, né? Assim, eu sou bicha preta, mas eu sou privilegiado quando eu penso, por exemplo, a gente vive num país que tem média expectativa de vida 70 anos, baixou um pouquinho, né? Acho que era 72, baixou com a Covid. A expectativa de vida de pessoas transexuais em travestis e indígenas é 35 anos. E é isso. Eu acho que é só isso que eu acho que a gente precisa lembrar, que eu lembro para meus amigos gays que têm uma certa idade, que é de uma geração que se permitem a contar piadas e fazer que não tem pessoas amigas travestis, só são pessoas travestis e só existem na vida deles para divertir, quando eles vão para o show. Eu sou a pessoa chata que fala isso. Olha, não conta essa piada não, porque a média de vida dessas pessoas é metade da sua. Eu sou essa pessoa que pesa clima. Muito obrigado por trazer esse poema, que fala também dessa relação com a cidade, de uma relação muito concreta mesmo, né? Da parede, não é retórica, né? Assim, eu sou de uma geração que perdeu muitos amigos para a AIDS, e perdeu muitos amigos. Nesse poema enorme que eu li, só de não morreu de Covid, né? Mas ele morreu foi uma doença, mas assim eu tenho, né, assim, muitas histórias de pessoas da minha geração que não estão mais aqui. Isso tem muito a ver com esse lugar, né? De sobrevivente mesmo, não é retórica. Eu tenho lembranças, eu tenho uma coleção de mortos nas minhas relações que eu acho que é um pouquinho maior do que outras pessoas de outras cores, de outras sexualidades, acho. Aproveitando esse Maravilha, gancho, obrigada, então, Alex. Desculpa, eu ia fazer só um comentário sobre a fala do Alex, que eu acho muito importante. A gente defende sempre as nossas pautas e esquece que a gente é sempre privilegiado em relação a alguém. Mas eu lembro de uma fala da Tatiana Pequeno também, que ela fala que no Brasil, ela diz uma fala, enfim, uma fala da Tatiana que no Brasil, né, a gente trata como privilégio aquilo que é direito. Então, se não morrer, né, é o nosso direito, a gente não teria que encarar isso como um privilégio, sabe? Eu vivo mais do que transexuais, ou então eu vivo menos do que pessoas heterossexuais, assim, isso não devia ser uma questão de privilégio, sabe? Devia ser uma questão de direito mesmo. Enfim, estava pensando nisso. Mas, Nuno, o que você ia falar? Não, pegando um gancho assim, em alguma coisa que atravessou as falas de vocês, eu fico pensando sempre na relação entre corpo e linguagem, né? Como é que... Eu queria que vocês falassem um pouco, brevemente, para depois falar 2 ou 3 poemas, à vontade de vocês, sobre como se dá na poesia de vocês essa relação entre corpo e linguagem, porque, do meu ponto de vista, a poesia é uma coisa muito próxima do corpo. Assim, a gente talvez escreva poesia por uma percepção muito aguda de que somos um corpo no mundo, né? E um corpo atravessado por contradições, enfim, cada um com as suas contradições. Enfim, vocês colocaram contradições em relação ao mundo, né? Contraposições ao mundo, né? Nesse sentido. E as nossas contradições pessoais também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e, enfim, depois falassem poemas. Eu acho que o Alex já contemplou bastante, né? Esse tema, quase que eu falei completou, mas completou e contemplou. Acredito até que a poesia seja corpo, não só esteja ligada, mas acho que ela é corpo. E para mim não faz sentido ouvir um poema se aquilo não vai
me atravessar a ponto de eu ter sensações físicas mesmo, sabe? De eu ficar arrepiada, de me dar dor de barriga, de eu ficar zonza, assim. Eu preciso sentir esse poema no corpo. Eu tenho uma coisa de, quando eu leio poemas, eu não gosto muito de ler poema meu, mas, assim, quando eu leio poemas, eu não consigo pensar na performance. Eu fico muito presa àquilo que eu estou lendo, de chegar a passar mal se é um poema que me afeta intensamente. Então, tem essa relação, você conhece o meu primeiro livro, né, Nuna? Então, ele foi todo feito na intenção de expor a violência contra a mulher, né, ou contra os corpos femininos, eu diria hoje, contra esse lugar, né? E é isso, eu acho que tá ali na minha poesia, porque é um pouco a minha poesia, sabe? O corpo, ele é isso, assim, não tem como fazer algo, porque eu acredito que o que eu pretendo é uma poesia orgânica mesmo, sabe? Não tem muita separação nesse sentido. Então, acho que eu nem saberia responder, porque eu acho que a poesia já é corpo em si, é um corpo que entra, às vezes, em embate com o próprio corpo físico, né? E às vezes não, às vezes está ali numa relação quase erótica, né? De união, mas enfim, eu nem sei exatamente o que eu estou dizendo. Mas é isso, é tudo corpo, eu acho que é tudo corpo, é basicamente isso. E é para ler poema? Eu tô assim, trocando um pouco as coisas, então eu vou ler um que tem mais a ver com a cidade, porque o Alex tinha falado do bairro Cosmos, né, que é onde eu moro, e tem um poeminha bem curtinho no livro que eu fiquei pensando se eu colocava ou não, porque ele não é aquele poema que você lê e fica caramba e tal. Na verdade, ele não tem nada demais, absolutamente nada demais. Só que é uma imagem muito comum daqui, sabe? Então, eu acho que é tipo só fazer uma pintura do que é esse lugar. Então, assim, não tinha intenção nenhuma, não tinha intenção nenhuma. E aí eu coloco o título, né, Cosmos, sem inicial maiúscula, então fica tipo ou Cosmos de lugar, ou Cosmos, né, que também é um lugar, mas enfim. Cosmos. 6 meninos sentados no meio-fio. O maior diz: o pai do Beto é legal, me chamou para trabalhar na peixaria. É só isso. E esse lugar da criança, porque isso realmente aconteceu. Eu ouvi o rapaz falando assim, né, um menininho, uma criança, e esse lugar da criança que acha que está super privilegiada, né, Alex, porque conseguiu um trabalho, e é uma criança trabalhando. E é isso que a gente tem aqui. E eu vou ler para terminar um poema chamado Inversão, que o Alex trouxe bastante coisa assim, né, desse corpo, né, desse nosso corpo divergente, assim, e nesse lugar, né, em que a gente vive, que é um lugar muito parecido, né? E aí eu vou ler um que eu acho que também é um pouco pesado, mas tem a ver com a minha infância, com esse lugar também. Inversão. E que também tem a ver com o corpo, né? Que é a última pergunta. Será que você já teve uma arma, não na cabeça, mas na mão? A voz atrás dizendo: atira, vai. Como se o gesto pudesse acabar com a culpa das horas lentas da tarde, ou outra forma houvesse de respirar debaixo d'água. Debaixo d'água, o céu é uma inversão, que parece sólida. Você pode tocar com a palma aberta, mas o embaço não deixa enxergar onde terminam as coisas. Debaixo d'água, raízes vermelhas crescem no canto dos olhos, e a pele enruga o tempo, no braço moldado em concreto, segurando o seu. Atira, vai. É isso, eu acho que tem a ver com o corpo, mas esse corpo nesse lugar, né? É sempre muito difícil, eu queria dizer, assim, muito difícil falar depois de Bruna. Fica o encaminhamento aqui da próxima vez.
Eu idem aqui, eu nem sei mais o que eu estou falando, porque eu estou só te ouvindo aqui, aprendendo. Eu aprendendo, Bruna. Eu sou poeta e performer, né? Acho que Ricardo Aleixo, que é um cara que eu imito muito, ele também já falou isso, que isso é quase que uma redundância, né? Porque performer, poeta são etimologicamente, né, fazer, né? São pessoas que fazem, que realizam. Eu falo que eu sou poeta e performer porque em algum momento eu entendi que não era suficiente, talvez e muito provavelmente por incapacidade mesmo, por incompetência mesmo, do meu texto, assim, não era suficiente ficar no suporte livre. E eu comecei a assumir para o meu corpo, né, de pensar nesse corpo como compartilhar o que a poesia faz nesse corpo, né? E não é só a minha poesia. Eu penso também não só na relação, na performance da leitura, da ação, que é uma performance, ler é um ato, né, de performance, né, porque você é um corpo que está com suporte, seja livro, hoje é Kindle, o que seja, o celular, mas você está se relacionando com uma tecnologia e isso reverbera no seu corpo, e minha performance também compartilha com essa, não só a minha poesia, mas a poesia também dos outros, né, como é que elas impactaram e fizeram esse corpo se mover como se move, né? Eu falei lá no começo eu literalmente tive que rebolar para estar vivo, e me ajudou bastante estar vivo e rebolar e saber me transitar pela cidade que ora me estranha e ora é minha, com poemas e com canções, que a gente também está falando, e um poeta especificamente que eu estou pensando muito, é o Ali Salomão, por exemplo. Eu tenho uma performance que é o meu corpo, com o livro de Ali Salomão, se chama A Capela de Ali. Eu fico durante 40 minutos falando poemas e cantando desafinadamente canções cujas letras são de Ali Salomão. Então, ali, por exemplo, eu estou nesse exercício de compartilhar o que essa poesia dessa pessoa incrível, genial, imensa, chamada Alice Salomão, como foi importante para me ajudar a sobreviver como corpo, né? Eu não curto muito esse papo de que literatura salva, não sei o que, mas assim, eu não estaria vivo se eu não escrevesse, se eu não lesse, sobretudo se eu não lesse. Eu não sei, eu não conseguiria imaginar uma vida me ajudou a sobreviver, né? Me ajuda, mas não no sentido de, não é autoajuda, mas no meu caso, sim, e desculpem a confusão. É muito difícil mesmo, essa relação do corpo. Eu vou falar 2 poemas, um que fala de como, para mim, o corpo é importante, eu uso como metáfora a relação do músico com o instrumento, e que é uma relação corporal, e eu penso que a poesia é isso também. E o outro poema é para o corpo, na verdade, os 2 poemas são corpos dos outros, mas um eu uso mais diretamente como metáfora para falar do meu corpo como poeta, e o outro é falando do corpo dos outros mesmo, um corpo especificamente mesmo. Então, o primeiro se chama A Mulher de Lot, que está no Assim na Terra como no Self. A mulher de Lot é uma artista. A mulher de Lot é um artista. Assim na Terra como no Self. A mim parecem o músico e o seu instrumento uma condensação do que me faz a arte. Não é o que escuto ou vejo, mas a parte que me toca é o ser, no exato momento, pessoal e intransferível. Não o sentimento que emite quando toca um tema, mas o que arde, queima mesmo, faz calo, dói, e sem alarde, o que doeu no ensaio virou sedimento, porque não é mais um que toca o que é tocado, são uma coisa só. Ação em simbiose que faz sublimação do suor, vapor alado, a ponto de fundi-los em inversa osmose, num gesto ensimesmado e concentrado tal que o movimento
esculpe uma estátua de sal. É um tema, ainda quero escrever mais sobre isso, mas eu tenho realmente fascínio pela arte, por artistas, e essa relação, que para mim é sempre isso, é uma relação concreta, assim, a gente escreve porque a gente pega caneta, computador, e a gente lida concretamente com textos, as pessoas cantam porque elas lidam concretamente com a voz, o pintor lida concretamente com materiais, e a gente tende, né, a gente é ensinado a pensar de uma forma muito abstrata, mas é uma relação de corpo, e leitura é um ato de corpo, é um corpo presente, né, compartilhando, lidando, né, interagindo com aquele suporte, livro, Kindle, o que seja, a caneta, enfim. E talvez seja também um revide, né, não uma vingança, mas um revide mesmo, assim, esse corpo que, sei lá, na praia do Porto da Barra, adolescente que estava sempre lendo, eu cresci ouvindo isso. Você é metido a intelectual, porque eu era um corpo que não era natural, não era de se esperar que em lugares de socialização gays, assim, eu ia, tomava cerveja, né, socializava e levava meu livro. Eu gostava de ler e ouvi isso muitas vezes, metida intelectual. Eu acho que foi um revide, assim, eu fui criando uma performance para dizer assim, este corpo, né, interage com livros, e eu acho que é importante também a gente pensar mesmo do ato político, né, de trazer a presença do livro, né, porque naturalizar a relação, assim, não tem corpos que são mais naturais que lidem com a cultura ágrafa, né? Ô, Alex, Grafocentrada. desculpa, Grafocentrada, desculpa. eu Diga, coloquei esse Suzana. óculos aqui. Não Ô, sou eu, Bruno, eu coloquei esse óculos óculos. ótimo. Não, é por causa da luz, por causa da minha epilepsia, mas eu queria fazer um comentário que a gente falou do Poesia Expandida do curso, né? Mas Sim, pensando em poesia expandida, a gente pode ter só o significante, sem o significado, né? Então ele é puro corpo, não tem nem essa coisa de vamos pensar se é corpo, se não é puro corpo. O corpo do poema é só corpo, né? É interessante pensar que a poesia ela nasce disso, né? Se ela está se desdobrando em outras possibilidades, objeto livre e tal, isso é muito recente na história da humanidade, né? Ela nasce como o corpo cantando, o corpo falando muito antes da escrita, ela nasce bem antes disso com símbolos que nem tinham, que nem comunicavam, que era uma coisa mais assim, estou fazendo isso para causar uma sensação no outro, que é muito antes isso é corpo, né? Porque isso é quase que possível de ser tocado ou se manifesta na própria... É físico, né? uhum. Muito mais do que um sentido, uma comunicação, uma mensagem. Eu estava pensando nisso. Não, muito legal. E legal você trazer aqui, porque a gente tinha falado, e é bom para quem não sabe divulgar, vocês estão, hoje, os dois convidados têm algumas coisas em comum, e uma das muitas coisas em comum é que eu sou egresso e ela está fazendo o curso Poesia Expandida, muito bacana, que é poetas são pessoas que estudam, precisam estudar. O curso Poesia Expandida é oferecido pela Casa das Rosas, sempre no primeiro semestre, desde a pandemia virou uma modalidade online, é uma experiência assim incrível de conteúdos incríveis, né, poesia visual, poesia expandida, relação poesia e outras linguagens, e como sempre, como qualquer lugar, né, de aprendizado, muito bacana, professores incríveis, e você estabelece relações, né, você vai encontrar outros corpos dissidentes na linguagem, né? Pessoas que estão fazendo poesia. Encontrei muita gente muito mais nova que eu que fazendo coisas incríveis, então recomendo. O outro poema para um outro corpo, que também é uma metáfora mas é uma metáfora que no grau zero da metáfora, então eu estou falando de um corpo, é série de 4. Primeiro, nel mezzo del camin
sua bunda balançando no meio do caminho. Segundo, sua bunda balançando enquanto anda, depois que se despede da conversa sobre literatura, teatro e música. Sua bunda balançando enquanto anda. Queria ser um gay bem comportado e não machista, respeitoso ao fato de você não ser gay, mas qualquer. Sua bunda balançando enquanto anda desperta em mim vontades primitivas, tal qual fosse um veado das cavernas. Você, sempre querido e eloquente, sempre rindo do meu duplo sentido, lindo de frente, mas nada é mais belo. Sua bunda balançando enquanto anda. Terceiro, que importa a Bahia de Todos os Santos, o pôr do sol atrás da ilha de Taparica. Enquanto aplaudem, o que eu vejo é a sua bunda balançando. Quarto, há uma crise no mundo, dizem, uma guerra internacional iminente. Entretanto, para minha egóica alegria, sua bunda balança indiferente. Muito bom, Alex. Muito bom. Obrigado. Eu queria abrir o Dilson Lajos. Dilson, tá aí na escuta, né? Você queria fazer uma pergunta aqui para o concerto? Pode falar, por gentileza. Gente, eu queria pedir desculpas, mas eu vou responder de câmera fechada, tudo bem? Porque eu não posso olhar muito tempo para a luz. Tá. Aí eu vou ficar aqui olhando para o nada e respondo, eu estou ouvindo. Tá Tá? bom, Bruno. Dilson, você tá na escuta? Idilson. Estou ouvindo, Bruno. Boa tarde a todos. Sim, Boa tarde, tá. Susana. Boa bem? tarde, Bruno. Boa tarde, Boa Bruno, Alex. tarde. Boa tarde. Aqui acompanhando aqui desde o princípio aqui o fluir dos poemas, a gente consegue perceber muitos pontos de aproximação entre a poesia de Bruna e a poesia de Alex, né? Uma poesia feita essencialmente de inquietações, uma poesia de resistência, entre aspas, uma poesia essencialmente confessional, mas tem um ponto muito curioso. Embora o Alex dialogue com a tradição, né, escreva aí também sonetos, mas na poesia de Alex e de Bruna, o prosaico se faz muito presente, é muito valorizado, e nesse sentido a minha pergunta é o seguinte: o uso da narrativa como forma de materialização do discurso poético é uma forma de maior aproximação do cotidiano, maior aproximação do leitor, ou isso surge assim naturalmente, porque o eu é, por natureza, prosaico? Essa é uma boa pergunta, Odilson. Eu tenho uma tendência a escrever de forma mais narrativa mesmo, prosaico tanto no sentido de prosa quanto de coisas do cotidiano, né? E eu lembro de uma vez que um desses poetas ditadores, sabe, disse para mim assim que eu não escrevo poesia, que o que eu faço é contar historinha. E pouco tempo depois eu vi o Krenak falando exatamente isso, que ele conta histórias, sabe, que o barato é esse, é contar história. Então a minha poesia, eu acho que cada um tem a sua, né, a sua direção e tal, o caminho que
de repente nem escolhe, o próprio corpo vai seguindo, né? E eu sinto, assim, por exemplo, o Alex tem mais essa coisa do escracho, é mais performático, vem do teatro e tal, eu mal consigo falar num palco, que eu fico tremendo. Então, assim, eu não sou performática, eu trago um pouco essa coisa da menos sonoro, menos brincadeiras. Por exemplo, o Alex fez uma intertextualidade com bandeira e tal. Eu já faço uma coisa mesmo, contar a historinha, e não acho isso ruim, entendeu? Falaram isso para mim como algo negativo, mas eu me apropriei. Eu falei, não, conta história mesmo, é isso. E você, Alex? Oi, me perdi. Eu muito, sim, sim, Dilson, você fez de fato, assim, eu acho que temos também isso em comum, assim. Eu não estou lembrando a autora que fala do passo de prosa, né, assim, como uma característica que está muito presente em uma certa poesia contemporânea. Eu acho que eu e Bruna temos passo de prosa em comum, assim, né? E no caso da minha poesia tem uma relação, alguns com uma certa tendência de poesia que eu me identifico muito, tem vários nomes, a gente pode chamar de escrita não criativa, Kenneth Goldsmith, né, por exemplo, mas assim, me veio muito no contato com uns contemporâneos, como Marília Garcia, Ricardo Domenech, mas assim, sobre a Angélica Freitas, mas no meu caso, sobretudo com Marília Garcia, é uma poeta que foi ter contato com sua poesia, com seus procedimentos foram muito importantes assim para eu dar seguimento para alguns procedimentos assim de coisas que eu faço. Então eu cada vez mais faço o exercício de me apropriar de processos e fazer ajustes dentro de uma certa que é o meu jeito de ver, assim, eu sou muito formalista, né, tenho esse defeito, que nem no know-how, assim, eu penso muito em decassílabos, vou fazendo ajustes, mas cada vez mais minha poesia eu vou contando as coisas que eu estou vendo. Essas coisas podem estar na janela do ônibus, enquanto eu estou andando de bicicleta, enquanto eu estou ouvindo a conversa dos outros e vou copiando e colando, e às vezes literalmente com matérias de jornal. Eu tenho poemas que são, por exemplo, Cemitério dos Pretos Novos, é um poema em que eu pego uma matéria, acho que do jornal o Globo, copio, colo e faço ajustes. A gente vai aprendendo, cada vez mais minha poesia conta histórias, e conta, às vezes, algumas histórias que eu não teria capacidade, não tenho estômago, não tenho capacidade mesmo, às vezes não tenho capacidade de criar, ou não tenho estômago, não tenho, minha sensibilidade não permite tratar disso diretamente, como um Cemitério dos Pretos Novos, é um tema que, para mim, acomete muito, mas que é importante dizer, então me aproprio de como as narrativas estão né, contando por aí, e vou, ou aquele poema que eu contei, é um poema narrativo, assim, eu vou contando a trajetória, eu saí de minha casa, fui até um bar, né, um bar LGBT, e o que eu vi ali. Eu não criei muito, tipo, não inventei coisas. A relação com o sódio, tem um amigo querido que foi morto, assim, eu vou contando. Eu acho que foi uma estratégia de criatividade, assim, como eu não sou uma pessoa muito inventiva, eu fui criando essa estratégia. Eu acho que no meu caso, não estou dizendo que quem faz poesia narrativa, você tem, por exemplo, toda uma tradição da poesia de cordel incrível, que é poesia narrativa, e que faz isso com muita criatividade, mas no meu caso, especificamente, foi mais um jeito que eu dei,
na falta de criatividade, sair contando as coisas que eu faço, porque eu não dou conta de inventar, ou talvez por entender que a realidade é incrível demais para eu ainda estar inventando coisas. Eu vou mostrando assim, olha o que eu estou vendo, gente. Queria compartilhar isso aqui com vocês. Não sei se está respondido, mas obrigado pela pergunta. Ô, Alex, só complementando, eu acho que nem é falta de criatividade, sabe? É que a gente ainda tem a ideia do escritor como aquele que pega do nada, sabe? Isso não existe. Uhum. O escritor, ou poeta e poeta, né? Como que a coisa vai surgir do nada, né? O poeta como é que é? Finge que a dor é um fingidor, né? Mas nem sempre. Dá para tratar do real, né? E tudo bem também, né? Se quiser, se não quiser. O negócio é não criar, acho que modelos, né? Então, a gente tem essa ideia de que o escritor, o poeta, o artista precisa criar do nada, precisa ser alguma coisa completamente autoral, né? Não pode usar a realidade, só manusear aquilo, porque você não é menos criativo. Pelo contrário, eu acho que é muito difícil você falar do real, daquilo que te atravessa, né? Tão próximo assim. Criar do nada é muita pretensão, né? Muita pretensão essa ideia da invenção absoluta. Mas definitivamente eu não sou um poeta inspirado. Eu não tenho, assim, invejo pessoas, sei lá, eu acho que eu já tive inspiração, mas não eu funciono com encomendas, com coisas concretas, e é isso, tipo, falar de coisas concretas foi o jeito, senão não estaria mais escrevendo. Gente, mas nós estamos, infelizmente, premidos pelo tempo, emparedados pelos ponteiros do relógio. Sim. É uma pena, porque essa conversa teria muito para render ainda. Eu vou repetir o que eu disse no começo, é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui, Bruno e Alex. Quando tive a ideia de juntar vocês dois, eu já sabia que era uma ideia muito feliz, e essa felicidade se concretizou aqui o tempo inteiro, né? Em vários momentos isso se converteu em pontos luminosos aqui do nosso encontro. E é isso, queria dizer da minha felicidade de poder dividir o presente com vocês, de estarmos vivos nesse mesmo tempo, né? Estarmos escrevendo também nesse mesmo tempo, né? E podendo trocar impressões, e trocar versos, poemas e conversas. E é isso, muito obrigado, muito obrigado. E vou passar para a Suzana, então, fazer o encerramento, né, do concerto, por conta do nosso tempo limite mesmo. Senão, a vontade é continuar com essa prosa aqui por muito mais tempo. Suzana. Né, Bruna? Né, Nuno? Eu, Bruno. Estou com a Bruna na cabeça. Queria também agradecer a Bruna, ao Alex, né, esses momentos, né, em que vocês puderam mostrar, né, nos mostrar um pouco dessa poesia que vocês estão produzindo, né, com uma força visceral, né? É uma poesia visceral, é uma poesia, embora o Alex diga que produza, que não é, mas ele tem uma força que vem do poeta mesmo, né? Poeta de verdade, né? E eu queria então encerrar com um poema da Bruna, tá? Aqui, né, nessa gratidão do Instituto, viu, Bruna? Instituto Estação das Letras, Eu que agradeço, aproveito para agradecer também rapidinho, eu sei que nosso tempo está avançado, e eu nem posso olhar para a tela por muito tempo. Muito obrigada, Nuno, muito obrigada, Alex, adorei essa troca, muito obrigada, Suzana, assim, foi um prazer enorme, aprendi muito com o Alex, eu quero continuar ouvindo esse cara e acompanhando, porque eu conheço muito pouco, e é uma pena, né? Tenho que conhecer mais. E, gente, obrigada. Assim, foi uma tarde muito gostosa. Enfim, eu sou péssima
para falar, mas assim, adorei estar junto. Obrigada. Vou aproveitar também para dizer muito obrigado, Bruna, obrigado, Nuno, obrigado, Suzana, obrigado, gente que teve paciência para escutar a gente. Bruna, aprendi muito, quero trocar mais. Você é uma das vezes que a gente conversou, a gente vai se encontrar em breve, estamos nos encontrando, eu quero te dar esse abraço, sim. Acho que a única vez que a gente conversou, eu falei para ele, eu gosto de você, não sei porquê, assim, o santo bateu, eu quero te encontrar. E a gente acabou se encontrando, né? Espero que em Daqui a breve pouco vai ser pessoalmente. Com certeza. E eu quero te dar esse abraço, tá bom? Ai, que satisfação. Muito obrigado, Longamente. Nuno, especialmente por juntar a gente, assim, foi incrível, assim, muito obrigado. Eu estava esperando por esse momento, foi bem especial. Então, vamos encerrar aqui com a voz da Bruna, né? Quando ela fechou as pernas, a cigarra estourou de gritar. Vinha de dentro, um silêncio que não se quisesse ver. Um cabelo bruto, uma coisa boa, macaçá. Quero me enfiar nele, naquele silêncio. Um bicho se olha para o outro enquanto come, é sobrevivência, não é competição. Maravilha. Obrigada. Um poema de sapatão para encerrar, né? A data O Alex do falou tanto lançamento. de poema de viado, tem que ter um poema de sapatão da Bruna. Mas, Bruna, qual é a data do lançamento? Lançamento presencial vai ser no dia 17 de junho, na Travessa de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Vai ter em São Paulo, depois vai ter em vários lugares. Que horas? 6 horas da tarde, 18 horas. Tá bom. Tá bom. Estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Por favor. E eu espero que tenha lançamento em Salvador O também, Nuno né? vai comprar meu exemplar, tá? Eu vou estar lá no Piauí. Pode deixar. Tá? Combinado. Tá bom? Gente, um beijo. Amei demais. Beijo. Boa tarde. Beijo, obrigado, Obrigada. gente. Obrigada, poeta. Obrigado a vocês. Prazer, Alex. Maravilha. Prazer, Suzana. Prazer. Prazer, gente. Maravilhoso, gente. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.